Olá, eu sou o Rei Dias, esse é mais um TicTal podcast. Na moral, só vem com a gente. Ele já hackeou a Google e hoje mostra pra gente como é ser um hacker do bem. Com vocês, João Brásio. Uma salva de palmas. Obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Cara, a honra toda nossa. Vai ter muito assunto pra desvendar, porque assim, quando se fala em hackear, tem um hacker do mal e o hacker do bem. E tem um hacker coluna do meio, que é aquele cara que precisa trabalhar. Em escala de cores, o pessoal fala, né? Que tem o white hat, o grey hat e o black hat, né? A área mais... O do chapéu branco, chapéu cinza e do chapéu preto. E aí você... Conta pra gente a sua história. Tipo assim, o João, como você partiu pra essa ideia, tipo, de invadir, ou você sempre foi apaixonado por computador? Conta um pouco da sua infância, João, pra gente. É interessante porque eu morei durante a minha infância e adolescência inteira com meus avós. E eu sempre falo, né? Os avós normalmente têm aquela casa mais arcaica. Sim. Então eu não tinha computador, eu mal tive... Na verdade, nunca tive uma televisão no meu quarto, aparelho de som, MP3. Eu via meus amigos da escola, todo mundo... eu tenho como ouvir música, eu não tinha nada. Eu tinha no máximo uma TV na sala de estar e não tinha TV a cabo ainda. Porque meu avô é mão de vaca, não podia nem TV a cabo. Então eu tinha TV aberta só. Mas sabe como acho que a gente nasce com alguma coisa? Eu via de longe os computadores, naquela época, aqueles tubões, máquinas enormes, e me dava algum tipo de magnetismo. Eu olhava aquilo, eu falava que queria tanto poder mexer, e ninguém deixava. Você acha que os adultos iam deixar a criança mexer? Então eu sempre olhava à distância, e eu sabia, ou talvez até por não ter acesso àquilo, aquilo me fascinava. Eu nunca tinha parado para pensar, a primeira vez que eu tô tendo esse raciocínio, de olhar e falar, só porque eu não posso, eu quero. E o tempo passou, hoje em dia, minha filha tem menos de 2 anos, ela olha o celular, a gente não deixa, ela não fica com tela, ela já sabe onde pôr impressão digital, ela já sabe rolar, se ela pega sem querer o celular aberto, ela rola, lista de música, troca música. Eu falo, filha, você não tem 2 anos. Na minha época não, eu fui ter acesso ao computador entre 14 e 15, se eu não me engano, quando meu pai se separou da minha mãe e foi morar com meus avós. E eu morava lá nos meus avós. Então meu pai trouxe o computador do trabalho, ele trabalhava na CDHU, aqui do estado de São Paulo, e foi quando finalmente eu consegui ter acesso àquele equipamento que nunca ninguém me deixou mexer. E foi amor à primeira vista, eu adorei aquilo, eu ficava tentando desvendar. E meu pai conta algumas coisas, nem eu lembro, que era uma guerra, né? Eu ia lá, falei, nossa, que legal, tem um computador aqui, eu vou botar a senha, pro meu pai não entrar, e colocava a senha. Aí meu pai ia lá e falava, não, eu vou conseguir tirar a senha do Lucas. Então tinha uma brincadeira, só que até um momento onde eu comecei a superar meu pai. E meu pai, que já mexia há muito tempo, ele falava, agora eu não consigo, tô bloqueado pra fora, e gritava, Lucas... Então, essa quase que gincana, esse desafio que eu fui me impondo, me fascinou. Eu terminei o ensino médio e fatalmente para escolha de curso superior, eu comecei a estudar as minhas possibilidades de tecnologia, cursos de tecnologia, análise de sistema, engenharia de software, engenharia de computação. E como eu gostava muito de números, sempre gostei de exatas e não queria sair da cidade, o curso, né, que mais se adaptou a mim foi engenharia de computação, que tinha na cidade e fazia parte da tecnologia. Então eu ingressei, eu entrei já sem saber nada, muitos dos meus colegas entraram já programando em Pascal, já programavam desde os 14, 15, eu entrei lá perto dos 18 na faculdade sem saber nada. Eu basicamente fui alfabetizado em programação e nessas coisas mais complexas durante os primeiros anos do curso. E não teve nada de cyber. E eu nem, nesse começo do namoro, eu nem pensei. Eu achava que mexer com segurança cibernética ou com hacking de sistemas era algo que você ou nasce com ou nasce sem. Hollywood acaba criando esse estereótipo de um superpoder. Se eu nasci sem, não tem como eu simplesmente amarrar uma capa, eu não vou sair voando. Não sou super-homem. E eu pensava isso. Falava, quem sabe, né? Que bom seria se tivesse nascido assim, assistir os filmes e que vontade. E passou o primeiro ano de faculdade, passou o segundo ano. Eu acabei, meio que sem querer, encontrando conteúdos da área e comecei a estudar. Me fascinou, mais ainda do que a própria tecnologia. Foi a parte mais profunda da minha conexão. E eu comecei até meio que a abandonar a faculdade. Depois dos primeiros 2 anos, que serviram de alfabetização digital, eu digo, eu olhei a parte de cyber, eu nem entrava na aula mais, eu só estudava cyber à parte. Então eu lia blogs, eu lia pesquisas de outros pesquisadores ao redor do mundo. Aprendi até inglês, eu não sabia inglês quando entrei na faculdade, exatamente para consumir esse tipo de conteúdo. E aí eu soube que eu
eu iria respirar aquilo pro resto da minha vida, né? Lá pra 2008, entre fim de 2007 e 2008, é quando eu começo a consumir esse tipo de conteúdo sem parar. 2 anos exatamente depois que eu entrei na faculdade. Aí tu vira um X-Men. Aí ninguém segura. Demorou um pouquinho, o começo é difícil, a gente estuda, vai tentar, né? Daí você fala, essa é a teoria do hacking. Aí você vai testar, falar, agora eu vou entrar. Não entra. Não entra. Não entra. É igual te dar 2 aramezinhos, te ensinar a teoria de abrir uma porta com arame, até pegar a prática demora. Então, é uma questão muito de ter persistência e resiliência, porque machuca. É uma área que no começo, para quem tá querendo aprender, te machuca muito, te testa. Dá vontade de desistir. Emocionalmente, começa a se frustrar. Mas eu bati até que eu consegui conquistar meus primeiros feitos na área. E eu entendi aquilo como uma área de atuação de verdade. E geralmente o cara que leva a parada, assim, como você levou, pro lado mais... tipo de eu quero entender, eu quero aprender, eu quero tentar acessar, é só a fascinação de tentar desvendar. Exato. Eu digo que o hacking não tem nada a ver com o estereótipo do teclas, né, sendo batidas à velocidade da luz e letrinhas saindo do teclado. O hacking começa quando uma criança de 5, 6, 7 anos desmonta um carrinho de controle remoto, olha aquele motorzinho, inverte ele, coloca de volta, põe pra frente no controle, mas agora ele vai pra trás. Agora ele funciona ao contrário, porque eu inverti o motor. Então é raciocínio lógico. O hacking é raciocínio lógico. Tanto que se você for numa conferência de hacker, vai ter alguma área onde tem um monte de gente com clips, igual eu falei, de papel, abrindo o cadeado. Então o hacking não tem necessariamente a ver com a parte computacional. O digital é uma parte do hacking. Hacking é um mindset, é um modo de pensar. O hacker, ele hackeia... Tanto que você tem engenheiros sociais. O engenheiro social é o cara que hackeia a mente. Sim. Então, o hacker, ele é uma pessoa que tem um modo de pensar diferente. Ele faz isso no mundo real e no mundo digital. As pessoas, elas têm a ideia, hacker, né? Mãos batendo, letras subindo e sistemas sendo abertos. É uma parte apenas. É o modo de pensar que faz de verdade a diferença. Desse ponto que você sai da faculdade, você para e você senta ali, começa a estudar e fala, deixa eu tentar desvendar aqui. Qual foi o primeiro que você desbloqueou? Você falou assim, eu consegui acessar. É a mesma sensação de ganhar um campeonato. É. Você fala, entrei. Eu demorei... naquela época, algumas empresas Big Tech, grandes, Facebook, Google, estavam começando a criar uma cultura de convidar o mundo inteiro, né, qualquer pesquisador de segurança, qualquer analista de segurança, engenheiro, a hackear os seus sistemas, porque eles se viam como empresas muito maduras, que já tinham todos os protocolos e ferramentas possíveis, sempre investiram desde o início bilhões em segurança, Google, Microsoft, Facebook, Apple, e era a última camada de teste. Se de verdade alguém quiser me invadir no mundo real, eu tô pronto, eu vou conseguir bloquear. Então a gente vai convidar pessoas de bem, com certas regras para não cometer nenhum dano, não vazar informações dos outros, e a gente remunera ainda, né, bons valores para a pessoa ter o seu trabalho recompensado, caso você detecte uma vulnerabilidade, tenha seguido as boas práticas e reporte legalmente para a empresa. Na época que eu estava consumindo esse conteúdo, apareceu o que eles chamam de programa de recompensa, do inglês Bug Bounty. Eu falei, cara, é a hora de eu pôr à prova esse meu conteúdo que eu tenho na cabeça. Quando eu vou no laboratório invadir um sistema que está preparado para ser invadido, eu estou conseguindo. E no mundo real? Eu não posso testar num banco. Estaria cometendo uma ilegalidade. Então o Google, além de estar me oferecendo um pagamento por isso, seria para mim o maior playground da vida. Eu não parei. Então foi em 2011 eu comecei. Foram 8 meses, eu nunca vou esquecer, 8 meses dando com a cara na porta. E ali? E vai. E às vezes eu achava que tinha conseguido algo, mandava no e-mail deles, eles tinham um sistema que você reportava. O time deles pacientemente me explicava, isso não é um hack. Você não tá fazendo nada que não foi programado para ser feito. Isso aqui tá normal. E eu não entendia, mas isso foi muito primordial para entender, isso aqui eu poderia fazer. Então, aonde tá um gap que eu vou conseguir fazer o sistema trabalhar de um formato inesperado? Eu vou conseguir extrair algo, eu vou conseguir manipular uma informação. No 8º mês eu consegui a minha primeira vulnerabilidade e foi uma descarga de adrenalina, como se a gente tivesse na montanha-russa, conquistado o bilhete premiado da loteria. Ganhei $500, pasme. Pra mim, época de universidade. Opa! Eram uns 3 para 1 o dólar, R$1.500. 2011, estamos falando de 15 anos atrás. Você falou, é só o começo, calma que agora é É só o começo, eu continuei, não parei mais. 1 mês depois, minha segunda vulnerabilidade. 1 semana depois, minha terceira. Comecei quase que diariamente a encontrar mais vulnerabilidades.
Eu comecei a virar um detector, né? Um invasor do bem em série. E as pessoas às vezes pensam, mas como assim um invasor do bem? Invadir é errado. No hacking, não. Se você é convidado pela empresa, você está invadindo com qual intuito? Entender se um atacante quiser fazer isso, como ele conseguiria e como a gente pode implementar camadas de segurança para proteger o sistema. Não existe defesa melhor do que o próprio ataque. Sim. Então, é sobre isso. A gente chama de time vermelho, é o Red Team. Então, basicamente, eu estava trabalhando lá como um Red Team, como um hacker ético, um hacker do bem. Então, eu invadia, mostrava para eles obrigado, corrigiam, me davam dinheiro. Eu vivi por muito tempo com base nessas recompensas financeiras. Do Facebook, Google, Apple, Microsoft, LinkedIn, Spotify, boa parte das empresas de tecnologia do Vale do Silício, eu já passei por lá e já fiz alguma coisa para ajudar. Simplesmente as mais tops. Por isso você tá aqui hoje pra gente bater esse papo. Galera do Digital, já fica atento aí, compartilha, fortaleça. Estamos em todas as plataformas verticais que estão aparecendo aqui e canal de cortes que vem ganhando força. João, eu ia fazer uma pergunta justamente assim, pra galera entender que você é um hacker do bem, pra galera não se assustar e ficar até o final pra gente seguir aqui com o programa. Só que a parada é a seguinte, você entra, os caras têm todo aquele código de ética pra você entrar ali e tudo mais, pegar as questões vulneráveis. Se você quiser se manter lá por um período e falar, eu vou ficar aqui e vou cutucar mais coisas, vou mais além, e depois você mostra pros caras, tem algum problema? Tem. Normalmente essas regras dizem, tão logo você detecte a vulnerabilidade e perceba que aquilo é um problema, você é obrigado a reportar. Entendi. Você não pode ficar fuçando demais. Isso é terminantemente proibido em 99%, se não 100% dos termos de acordo que você assina quando você vai fazer esse tipo de trabalho. A gente sempre fala do princípio da proporcionalidade no nosso trabalho. Sim. Então, por exemplo, eu detectei uma vulnerabilidade que vaza dados. Vamos dizer, vaza o extrato bancário de alguém. Se eu vazar 1 ou 2 extratos durante esse projeto, já é suficiente para eu saber que existe uma falha. Eu consegui do fulano, ou o meu mesmo, normalmente a gente sempre se testa. Consegui da minha própria conta, tento da minha cônjuge ou da minha mãe, já é suficiente para ter feito uma prova de conceito que aquilo é válido. Eu não preciso vazar 1 milhão de extratos. Então, o hacker que vai lá e fala que está trabalhando para o bem, e aí ele num projeto ético vazou 1 milhão de dados, ele não tem o princípio da proporcionalidade. Precisava ter invadido 1 milhão de pessoas? Não. 1, 2, 3, 4, ok. Ele invade, tão logo ele identifica o problema, ele reporta. Para quê? Para a companhia, para a organização arrumar o problema. Não ficar vulnerável e exposta. Agora, uma pessoa que está lá há meses, dizendo, não, mas é que eu estava tentando melhorar meu ataque para explicar melhor para vocês. Tem alguma coisa errada aí. Naquela época que vazou na mídia sobre a questão da Google, era você que estava ali envolvido? Qual delas? Porque sempre... Que sempre vaza algumas coisas da Google, mas há muitos anos atrás, lá para 2011, 2015, eu acho que vazou na mídia que entraram no sistema da Google e os americanos falaram que, as pessoas poderiam pegar dados seu e vazar. Saiu na mídia. Muitas das vezes que saem isso e eles acabam publicando, correlacionando o nome da Microsoft, do Google a esses ataques, é porque a gente... 90% dos e-mails do mundo são ou @Gmail, ou @Outlook, que é da Microsoft, ou @Yahoo. Então você tem uma grande concentração de provedores de e-mail na mão de poucas companhias. Quando grandes sites, grandes sistemas vazam dados, pode ser o site do seu ingresso de cinema, ou pode ser um site do governo, é natural que 90%, que é a matemática é a mesma, se 90% dos e-mails do mundo são dessas 3 companhias, 90% dos e-mails de qualquer sistema que for vazado, vão ser @Gmail ou @Outlook. Não quer dizer que a culpa foi do Google, ou a culpa foi da Microsoft. Então há muito dramatismo aí. Vazam 198 milhões de senhas do Gmail. Não vazou necessariamente do Google. Pode ter vazado de um outro sistema que tem muitos clientes que usam @Gmail. A senha não era do Google, a senha era do outro sistema. E aí vem um paralelo, por isso que a gente não pode reaproveitar a senha. Porque se você reaproveita nesse sistema de ingresso a senha do teu Gmail, o que o atacante vai olhar? Eduardo@gmail.com, essa senha ele vai testar lá no Gmail. E aí ele vai conseguir entrar. Por quê? Porque você reaproveitou no sistema de ingresso. Naturalmente, o sistema vários sistemas que a gente usa no dia a dia, como eu estou usando o exemplo dos ingressos, né, de cinema, vão ser menos robustos do que de uma Big Tech, bilionária,
com ações em bolsa no mundo inteiro. Então é natural que a gente seja, de fato, às vezes invadido sem ser nossa culpa. Porque quem está sendo invadido no fim do dia é esse prestador de serviço. E ele vaza teu e-mail e vaza tua senha. O atacante ele usa essas credenciais em tudo quanto é site para ver onde você tem conta. Usa no site de relacionamento, usa numa rede social, usa no e-mail até ele ter o positivo e entrar. Então muitas das vezes as matérias, os títulos das matérias fazem a gente entender que foi o Gmail ou foi o Outlook que foi hackeado e não necessariamente. Os caras caem pra parada mais sensacionalista, né? Muito. Não há nenhum paralelo aí nas últimas 2 décadas que eu tenho conhecimento que vazaram milhões, por exemplo, de dados diretamente do Google. O que teve foi na época do Snowden, que a NSA fazia aqueles esquemas de vigilância, que de verdade, como os documentos mostram, a NSA tinha alguns pontos de vazamento, mas era uma vigilância de Estado. Então ela grampeava fibra óticas submarinas que trafegavam dados não criptografados dessas companhias e fazia a captura. Isso sim existiu. Tá. Você entra justamente para falar sobre a questão da senha, que eu achei interessante esse tema que você fala. Cara, cuidado, você vai fazer um cadastro para comprar um ingresso, você usa a mesma senha do seu Gmail. As pessoas usam muito isso no dia a dia? Ah, sempre. Não só fazem isso, como assim ainda é fácil. Nome 123, 50% das senhas. QWERTY, aqueles invertidos, é tudo. Password 123 para os americanos, que ainda o brasileiro não tem esse costume. Mudar 123 dentro de empresa, padrão. Você é contratado, sua primeira senha normalmente em uma empresa é mudar 123. Faz 8 anos que você trabalha lá, ela continua a mudar 123. Às vezes, se te obrigar a mudar, você põe mudar 1234. Então ainda você vê muitas coisas vulneráveis. Meu Deus, muito. É um problema cultural mais do que tecnológico. A gente tem que evoluir na parte de tecnologia, não estou dizendo que não. Hoje a gente tem agora inteligência artificial para ajudar na detecção de ataques. Porém, do outro lado, tem também para ajudar o atacante a atacar. Jogo do gato e rato. Mas é um problema ainda cultural. Eu acredito que falta a gente entender que a segurança da informação ela é um tipo de alfabetização que é para todo mundo. Igual o alfabeto. Por isso que eu sempre falo de alfabetização. Eu quero tentar fazer as pessoas descerem para literalmente esse nível. Todo mundo tem. O mundo hoje, ele entende que pessoas só da minha área têm que entender de segurança de informação. Claro que você não vai ter que entender de tudo, né? É igual, sei lá, saúde. Eu não vou ser médico, eu não sou um cardiologista, mas eu sei o básico do que faz mal. A gente tem esses conceitos, né? Um pouco de bom senso, que a gente vai aprendendo. Em algumas áreas, a gente tem uma bagagem mínima. E no cyber a gente não tem bagagem mínima. É como se a maior parte das pessoas fossem analfabetas nesse segmento. Portanto, elas não entendem o porquê de ligar o segundo fator de autenticação, não entendem o porquê de não reutilizar senhas, não entendem diversas coisas que são básicas. Falta a gente ter mais maturidade, falta a gente levar treinamento a todo mundo. Isso que você falou é um assunto bem... Não é polêmico, mas é um assunto muito pertinente, que a galera deve ficar em casa assim, eu uso minha senha pra tudo, ou eu tenho só 3 senhas. Qual a dica que você daria pra galera do TikTok? Anota essas senhas diferentes, anota num papel, guarda num cofre. Qual seria a parada? Porque a galera coloca no celular também, Sim. Em notas ali. Aí não adianta, daí o celular é roubado no semáforo, como a gente vê muito acontecer. O cara consegue, porque a senha do celular já é básica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí abre, aí tem um bloco de notas com a senha do e-mail. Ela entra no e-mail, reseta a senha do banco, faz Pix. É padrão da galera fazer isso. Padrão, por isso que muito tá acontecendo, esses assaltos de semáforo do celular, e aí a pessoa lá tem desviado milhões quando tem, ou todo empréstimo possível da conta, só como que o cara conseguiu? Porque as pessoas anotam no próprio celular. O cara rouba o celular com a tela desbloqueada e faz Um estrago, um arrombo. estrago, exatamente. E pra galera que, tipo assim, um exemplo, eu tô sentando aqui na frente do computador, que nem aqui dentro da produtora no TikTok, a gente tem, acho que umas 15 senhas no total. Seria uma senha diferente pra cada. Para cada produto, para cada serviço. E anotado num papel. Cofre de senhas. Esquece o papel. Post-it não. Não. Senhas são pessoais e intransferíveis. A senha, em tese, deveria ficar só dentro do nosso cérebro. Tá. Ela foi feita para isso. É um brain, né? É um segredo para. Mas a gente não vai conseguir lembrar de 50 senhas com 30 caracteres cada. Porque quanto maior a senha, mais segura ela é. E quanto maior a quantidade de senhas diferentes, também mais seguro você vai estar. Então, cofre de senhas é a solução hoje primordial para a maior parte das pessoas.
cofre de senhas. Cofre, o gerenciador, né? Chamem do que quiser. Um cofre, um gerenciador de senhas. Ele vai ser teu concierge das senhas. Você vai poder ter 100 senhas e não esquecer de nenhuma. Por quê? Porque ele lembra delas. Teve uma época que o Instagram, um monte de gente perdeu conta por causa dessas paradas também que você fala assim, dupla autenticação. Isso, um monte de gente perde conta todos os dias. Perde, porque não tem, né? Eu digo que cada camada de segurança, a gente faz uma analogia que é um muro. Normalmente, quanto mais no muros, melhor. É bom senso. A gente consegue enxergar com uma casa que tem muro, 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 muro. A gente fala, o cara vai ter que primeiro furar um, passar por baixo do outro, pular a cerca, vai dificultando. O segundo fator de autenticação, eu traduziria, para quem não entende, como o segundo muro. Então você tem o primeiro muro, que é a senha. O segundo muro é o segundo fator de autenticação. O que quer dizer isso? Se o atacante tiver uma das chaves, a tua senha, ele só abre uma porta, um portão. O segundo portão ele não vai ter o acesso. Por isso, quanto mais elementos de senha diferentes, melhor. Então, em alguns sistemas você tem impressão digital, segundo fator, senha, voz. A gente tem vários elementos do nosso corpo, né? A gente chama de o que você sabe, por exemplo, é a senha. O que você tem, por exemplo, pode ser o seu celular, que gera aquele númerozinho que vai trocando. Então, é o que você sabe, o que você tem, o que você é. A gente vai usando no ramo da segurança vários desses elementos para compor múltiplos muros de acesso. Geralmente o Instagram aqui da produtora, a gente já tem isso daí. Exato. Tem um aplicativo, o cara passou ali no segundo, ele já tá no portãozinho ali. 30 segundos, troca a senha. Exato. E para isso a gente consegue fazer para qualquer outro tipo vamos dizer, senha para YouTube, senha para o Gmail. Hoje em dia, tudo. qualquer serviço que se preze vai ter essas mínimas camadas de segurança para você ativar. E uma outra pergunta que eu tinha para você, assim, dentro dessas senhas, geralmente quando você tá montando ali seu cadastro e tal, aí o computador ele vai sugerir para você uma senha. É perigoso aquela senha que o computador tá sugerindo? Não, ela é bem gerada, o algoritmo é muito bom, então ela gera uma senha com uma entropia alta. Entropia é a dificuldade de ser adivinhável, guessable, né? Não sei se a palavra adivinhável no português existe, mas de alguém descobri-la, testando, né, na força bruta. No meu ramo, na parte de segurança de informação, existe um problema nisso, que se alguém invadir aquele teu dispositivo, vai pegar todas as tuas senhas. Mas vou ser sincero, o custo-benefício, ou seja, eu prefiro indicar que você faça isso e tenha senhas mais complexas e uma para cada serviço e corra um risco muito menor, né, talvez de ser infectado e perdê-las, do que você falar, então não vou salvar, mas vou ter meu nome 1, 2, 3. Entendi. O gerador de senha, o gerenciador de senha, ou cofre de senha, é uma indicação básica. Ele tem seus riscos, mas é preferível que você tenha do que você ter práticas piores ainda. Tá, e quando o sistema sugere, tipo, salvar sua senha, aquele tem que tomar cuidado? Seria isso, basicamente o salvar tua senha dentro de um Chrome, né, dentro do teu navegador, dentro de um Safari, independente do qual você use, aquilo já é um gerenciador de senha ou um cofre de senhas. Entendi. Então, de novo, você tem um risco inerente, né? Não adianta, é um custo-benefício. Mas o custo-benefício, para a maior parte da população, eu indico que o faça. É preferível que o faça. Você tem um risco menor do que se você não fizer e não implementar melhores práticas para ti. Tá, eu tô falando assim, porque isso é da senha. E aí, às vezes, você entra em alguns lugares e diz que você quer gravar essa senha agora, quer armazenar agora, dá um medo naquele momento. Tem que né? tomar cuidado, principalmente quando tá usando um dispositivo compartilhado. É público, né, em algum ambiente, no aeroporto, ou compartilha dentro da empresa. Aí lembre que aquele salvar tua senha salvou para você e para todo mundo. Hoje é o dia das dicas aqui, hein? Wi-Fi. Wi-Fi é perigoso? Hoje em dia não mais tanto, né? Os dispositivos criaram elementos como o SSL, como algumas camadas de segurança para que quando nós estivermos até no aeroporto ou na cafeteria, ser muito mais resiliente. Mas, de novo, tudo tem um risco inerente. O teu Wi-Fi da tua residência é muito mais seguro do que o do aeroporto. Então evite usar, se exponha menos. Quer entrar para ler notícia? Tá legal. Mas não vai entrar naquele momento e fazer alguma tarefa árdua, uma tarefa perigosa, transferir grandes quantias, ou tomar uma decisão, que seja por WhatsApp, por qualquer aplicativo, que possa impactar a tua empresa, a tua vida. Acho que é o momento de, se você estiver consumindo, batendo um papo, né, que não tenha tanta importância, lendo uma notícia, não tem problema se conectar no Wi-Fi público. Há muito tempo atrás, mas pode falar. mantenha os dispositivos atualizados. Também não adianta a gente usar um celular de 5 anos atrás. Ah. Desatualizado, que está faltando diversas camadas de segurança, que são implementadas todos os dias pelas grandes empresas, pelos grandes fabricantes. Aí a minha dica, sai de jogo. O Wi-Fi vai ser um complicador bem grande para ti, o Wi-Fi público. Então, se você mantém um celular bem atualizado,
Isso é vital para tua segurança. Manter a gente tá lá no meio da tarefa do dia. Você gostaria de atualizar? Não. Vai reiniciar o celular. Eu sei que é chato, mas aquilo te dá uma camada de segurança que a gente não consegue nem mensurar. Porra, João, mas aí você ferrou metade da sociedade hoje agora falando isso daqui, bicho. É. Por que eu tô falando? Porque assim, um exemplo. Cara, eu vou até falar da galera da produção aqui. A galera foi atualizar o celular agora, o iPhone. Tá. Ficou pesado. Uhum. Você sabe disso. Sei. Acontece mesmo. E quando vai passando os anos, Vai piorando. vai piorando. Então você tem que trocar o seu aparelho. Então, o que você tá falando aqui, acho que metade da população brasileira falou, puta, agora ferrou. Sim. Então não use o Wi-Fi, que é suspeito, tipo, público. O problema disso é que o Wi-Fi seria um dos elementos que você se coloca inseguro. Você vai ter vários outros. Os aplicativos. É quase, eu vou dizer assim, é chato dizer, mas você quer ficar com um dispositivo muito desatualizado e estar seguro, deixa ele desligado. Caramba, bicho. Porque o Wi-Fi é um dos problemas. O Wi-Fi é uma, né? A conexão Wi-Fi é um dos perímetros que você está se expondo. Você está se expondo em diversas outras camadas. Quando você clica num link, quando você conversa no WhatsApp, quando você posta no Instagram. Todos esses momentos, quando você tem um dispositivo muito desatualizado, são momentos de exposição a risco. Uma parada que eu ia perguntar pra você é o seguinte, eu vi uma reportagem há muito tempo atrás, você deve ter tido acesso, o cara, né, não vou falar o nome da emissora, o cara tá lá, ele abre o MacBook ali bonitinho, e aí ele tá no shopping, na praça de alimentação, ele fala, quer ver, eu vou entrar nos celulares que estiver com Bluetooth e Wi-Fi aberto. E a grande maioria não vai lá e destrava, ele só tem que destravar. E aí ele fala, ó, entrei no celular, o nome de fulano é tal, ó, tô aqui no celular dela. Ele vai mostrando a tela dela todinha. Isso pode acontecer justamente por causa que a pessoa não atualizou. Exatamente. Daquelas épocas lá mais atrás, realmente a gente tinha vulnerabilidades gritantes que fazia isso com basicamente qualquer um. A tecnologia evoluiu muito. Então os dispositivos, tanto Android quanto iPhone, os MacBooks, os Windows, estão muito mais robustos, muito mais resilientes. Não é mais tão simples, simplesmente ir lá na cafeteria, interceptar o Wi-Fi e sair abrindo telas, né, de qualquer pessoa. Exceto, de novo, se a pessoa tem uma versão vulnerável, uma vulnerabilidade conhecida. Então, o problema é estarmos nesse ambiente com um dispositivo totalmente desatualizado. Aí vai ser um playground para alguém. Caraca. Agora vamos falar pra galera que quer se divertir no playground? Vamos. Xvideos. Cara, não, porque assim, a galera falava muito tempo atrás. Hoje em dia acho que tá mais de boa algumas coisas, mas assim, se abria um site, um pornozinho ali, qualquer. A gente falou do Xvideo que é o mais conhecido, mas Sim. tem vários. E aí aparecia um monte de tela. Na época do MSN. Você lembra, né? Aparecia um monte. Pop-ups e... Cara, aquilo ali, pra pegar vírus, era 1, 2. Hoje em dia tá mais de boa? Ou pode ferrar? Não, de novo, tá mais tranquilo por conta dessas camadas. Essas camadas de segurança que eu tô falando são agnósticas. Elas funcionam desde desse tipo de site para qualquer um. Então, realmente tá fortalecido. Mas é um ambiente muito mais nocivo. Mais Isso nocivo. É mais nocivo. É um fato, é matemática. Os estudos vão mostrar que as pessoas se infectam muito mais nesses ambientes do que num site de notícia. E o hackerzinho, o diabólico, ele tá ali. Rondando ali no meio ali. Com certeza. Plantando as coisinhas dele lá. Pra ver se consegue captar alguém. É a Clique ratoeira, né? aqui, papapá. Arma a ratoeira e põe o queijo, só espera o rato faminto passar na frente. Ou seja, ele vai sempre atuar naquele campo ali. É um campo muito promissor. Sempre foi. Historicamente, é um campo promissor, é um campo de vulnerabilidade em diversas... Lembre que o hacking, como eu disse no começo, não é apenas técnico. Ele é mental também. Então, o hacker, ele sempre vai tentar te pegar não só com um dispositivo vulnerável, desatualizado, mas você também em momentos onde você tem tendências a cometer equívocos maiores. Às vezes uma vulnerabilidade leve no seu dispositivo, mais um momento de descuido, aquilo junto que acaba permitindo com que ele adentre o teu sistema. Então essa questão mental também é muito importante. O local ideal para te atacar. Não iremos vender marcas aqui, mas a gente vai falar porque é importante. Geralmente o cara fala assim, MacBook, você vai comprar um MacBook, o cara fala, não, fica tranquilo, você pode acessar o que você quiser aqui, que, nem precisa de antivírus, não vai pegar. Realmente é isso? É bem blindado ali a questão da Apple? Esquece. Não existe isso. Legal, eu gostei dessa dica, não existe. Não. iPhone também pode pegar? A questão, vamos dizer, o hacker, né, do mal, hoje são organizações. O crime cibernético é uma grande corporação mundial.
E como uma corporação, você tá lá pra quê? Pra ganhar dinheiro. Sim. Investir teu tempo e ganhar dinheiro. A gente vai pro trabalho pra perder tempo? Não, eu acordo todo dia, eu quero otimizar o meu tempo, que é o meu recurso mais valioso, pra fazer as coisas que me trazem retorno. Ou seja financeiro, ou sejam emocionais, coisas que eu quero. Né? Então eu troco o tempo, uma moeda, por outras coisas que eu estou almejando naquele momento. O hacker do mal, né? Essas organizações, é a mesma coisa. Então, se você tem uma marca que tem 1 bilhão de dispositivos na rua e você tem uma marca nova que tem 1000, ele vai perder tempo descobrindo um ataque para qual delas? Pra Porque a massa bilhão. usa essa. Sim. Ele tem 1 bilhão de possíveis vítimas. Ah, mas então daí as pessoas usam aquela que só tem 1000 dispositivos e clicam em tudo quanto é coisa e não acontece nada. Ah, é mais seguro. Ilusão de segurança. A hora que essa marca crescer para 10 mil, para 100 mil, você vai ver se o cara que fez um exploit, a gente chama, né, que é uma arma cibernética. Se ele fez um exploit para essa, ele não vai fazer para aquela, ele migra. Não tem problema. Então, quando a gente tem um ganho de popularidade de um site, de um dispositivo, de um aplicativo, a vulnerabilidade vai aparecer. Cara, É lei da demanda e da oferta, tá? porra, mas você falou a analogia de carro, moto. Tipo, meu, Exatamente o ladrão do o carro. ladrão não vai roubar uma Ferrari. Sim. Primeiro que a polícia vai ver, faz barulho e ele não tem pra quem vender as peças. Mas o Gol, Acabou. todo mundo tem. Passa despercebido, Vende peça. Você pegou a chave do conceito. Então não tem a ver com Apple ou Google ou ser ou não ser mais vulnerável. Tem a ver com o interesse dos grupos de atacantes. Plenamente é isso. Caraca, Ulisses. E na parada do celular também. Fiquem atentos na telinha lá no celular. Porque a gente tá falando, o MacBook, o laptop, papapá, mas de celular é a mesma coisa. A mesma coisa. Abriu ali algum sitezinho, não fez atualização, fica atento que a casa pode cair a qualquer momento. A qualquer momento. E o ambiente está cada vez mais inóspito, né? O ambiente tecnológico. Você tem desde a pandemia, desde 2020, uma migração do crime que ocorria fisicamente, que ele existia, né, na rua, para um crime cibernético. O crime cibernético hoje ele é maior em termos de giro financeiro do que o narcotráfico e o tráfico internacional de armas junto, que vem na sequência. Junto. Você junta o crime cibernético, são trilhões de dólares. Tem PIB de países. Então, realmente, a gente está brincando aqui com organizações altamente financiadas e motivadas. O ganho deles é muito grande. O cara hackeia uma empresa gigante, ele pede... a gente tem vários casos. Tem eu acho que eu esqueci agora da Pipeline, oleoduto americano. Eles pararam, isso foi em 2000, estou esquecendo todos os dados aqui. Colonial Pipeline. A Colonial teve os seus oleodutos parados na costa leste americana. Os abastecimentos dos postos acabou nos Estados Unidos. Você chegava no posto out of gas, né, sem combustível, por um ataque hacker. E pediram milhões de dólares ou não iam deixar voltar o abastecimento aos Estados Unidos. Então você tem mortes em hospitais já conformadas. Sim. Você tem postos de gasolina sem combustível por conta de ataque hacker. Você tem aeroporto que não funcionou. Pega aí a Jaguar. A Jaguar faz, deve estar para completar o 2º mês do ataque. A Jaguar teve que ser resgatada, para quem não acompanhou, pelo governo inglês, né? Um cheque de resgate de quase 10 bilhões de reais. Eles resgataram com 9,6 bilhões de reais para eles respirarem. 5 semanas parado. Plantas fabris paradas, carro não sendo fabricado, acumulando os pedidos, não consegue entregar. Isso sem contar com os danos reputacionais. Fala pra mim, pode ser que o ataque tenha só parado o robô que faz o carro e o carro, aqueles carros mais autônomos, semi-autônomos, estejam íntegros. Nunca chegou nem perto o ataque de acometer, vamos dizer, o cérebro do carro. Mas você que não entende de tecnologia, quando você tiver um carro da Jaguar ou da concorrente, um semi-autônomo, você vai comprar qual? Tendo visto a capa do jornal, Jaguar hackeada. Não, vou na concorrente. Não adianta a Jaguar vir tentar explicar. Não, gente, mas calma aí. Não, ficou vulnerável. Foi o robô que fabrica o carro. O carro aqui a gente guarda 7 chaves. Não acabou. Porque tem concorrência. Sim. No mundo entre concorrência, eu escolho outro. Então, esse dano ele é imensurável. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles vão ainda estar colhendo frutos desse ataque. Né? O prejuízo estimado, apesar desse cheque, o cheque foi um cheque para respirar. O prejuízo já está estimado em 6 bilhões de dólares. Você está falando em 30, 35 bilhões de reais. Um ataque que aconteceu há 2 meses atrás. Então, olha que loucura. Empresas seculares, gigantes, a Jaguar Land Rover, mundial, pode acabar.
Cara, o que você tá falando aí é muito sério. Justamente, ainda bem que a gente tem uma estrutura aqui pra receber você. Você veio com a aeronave da FAB, né? Forças Aéreas Brasileiras. Então a gente tem o heliporto aqui, porque você é Com um certeza. cara extremamente... Você é o 007 do Brasil e do mundo. E eu sou seu fã. Extremamente procurado por todas as empresas. Ele, João Bácio. É isso aí? Brasil. Cara, então, dentro desse contexto que você levantou, existe aquela questão que eu falei lá no início. O hacker do Sadangos, que é o capetinha, o hacker linha do meio e o hacker anjo. Você é linha do meio e anjo, né? Você tá ali. Não, anjo, só anjo. Anjo ali? Só anjo? Então tá bom. Nós somos o time do White Hat Hackers. Tá bom. Na terminologia. Então tá. A gente invade pra proteger. Então o nosso time é contratado legalmente. Não bate, tem muita gente que ouve isso, às vezes pensa, eles invadem e batem na empresa. Não, isso não pode, isso é crime. Não posso invadir, chegar, oi, eu quero te ajudar. Você já cometeu o crime, esquece. Aí é meio cinzento. Isso é uma área cinzenta. Mas tem uma galera que do resgate justamente do Jaguar é isso. Nós somos uma empresa como uma padaria. A padaria não bate na tua porta e joga um saquinho de pão sem você pedir. A gente tá lá. Quem quer pedir pão, a gente tá pronto desde as 6 da manhã, pãozinho quentinho pra vender. E o nosso pãozinho é o quê? A gente tem produtos e tecnologias e serviços para detectar essas portas abertas, janelas, porão, alçapão, tudo que tá aberto. E como a gente detecta? Testando. Não tem como, olhando de longe uma porta, acho que essa analogia é muito boa. Olhando a porta do teu vizinho, ela tá encostada, tá com o trinco batido. Tá trancada ou não tá? Não sei. Eu preciso mexer na maçaneta. Então, a invasão do hacker ético é isso. É mexer na maçaneta, abrir a porta. Ela abriu. Aí ia ter um problema. A gente vai lá e escreve um relatório. Ou não abriu, mas será que a chave tá debaixo do tapete? Então essas analogias eu uso para as pessoas entenderem. A gente vai tentando de tudo. Ou não tem chave debaixo do tapete, tá trancada. Será que a madeira aqui é dura? A gente dá com o pé, a porta cai. Então a gente vai testar diversas, centenas, milhares de coisas e técnicas diferentes, metodologias de invasão para entender se em algum momento a tua porta cai. Quando ela cair, a gente para e escreve um relatório que a gente chama de relatório de inteligência. O cara da área cinzenta é o cara que ele tá pro lado do dinheiro, né? Ele simplesmente, se dá pra fazer isso do bem, ele faz, mas se à noite tem algo mais promissor que foge das linhas da lei, ele não liga muito de fazer. Normalmente é aquele cara que ele hackeia a empresa e bate pra vender pra ela algo que ela nem pediu. E muitas vezes ela se sente coagida e acaba pagando. Porque o cara já chegou lá e falou, eu tenho teu banco de dados aqui, eu quero só ajudar. A empresa já treme. Tá bom, obrigado pela ajuda. E paga ele. Mas é um tipo de extorsão, concorda? Sim. A empresa se sente coagida. Você já tá em posse de algo que nunca te... Já peguei, tá aqui, ó. E aí? O cara fala, não, eu pago. Então, isso é bem cinzento. O Black Hat, né, o chapéu preto, é o cara que ele já vazou os dados, desviou o dinheiro do banco. Aí é o tinhoso mesmo. Ele já é. Aí é o tinhoso é o centro orientado a parar a empresa. Por exemplo, o que aconteceu na Jaguar? Falam, mas você falou do prejuízo, mas o que aconteceu? Os atacantes entraram nos sistemas e... Como que eu vou... Sequestraram. Sequestraram os dados, trancaram os sistemas. Falou agora... A chave quem tem sou eu. Se você não pagar, não vai fabricar mais carro. E larga lá parado. Cada dia parado, milhões e milhões, centenas de milhões de prejuízo. E ele quer, olha. E a cada dia que passa ele fala, o meu resgate é como se fosse um sequestro. O meu resgate aumenta. E só pra gente colocar na teoria bem assim como funciona essa questão do sequestro. Quando se paga, o pessoal do TikTok deve estar se perguntando, mas pagou, então prende o cara. Não é fácil assim. Não. É tudo muito arquitetado. Muito bem arquitetado. São contas que estão fora do país, está na Rússia, tem um monte de lugar. Criptomoeda. Criptomoeda. A criptomoeda... É isso que eu ia falar. Não vilanizando, porque eu acho sensacional. Eu sou um investidor de cripto, acho de uma quebra de paradigma, algo maravilhoso. Mas um efeito colateral de algumas criptos, principalmente chamadas de moedas de privacidade, como Monero, elas vêm para dar total respaldo e anonimidade pro atacante. Então hoje ele consegue receber o dinheiro dele. Só a senha ali, o cara já tá com dinheiro, ele vai acessar. O cometimento do crime já vem de uma área distante. Ele pode estar na Rússia atacando a Jaguar na Inglaterra. Então você já tem o cometimento do crime, já tem uma sensação de anonimidade com impunidade. Antigamente ele seria pego no follow the money. Siga o dinheiro. Todas as autoridades ao longo da história, para perseguir tráfico, para perseguir qualquer coisa, é a regra básica. Siga o dinheiro e você vai conseguir coibir aquele crime. Acabou o siga o dinheiro. O Monero embaralha, né, de uma maneira grosseira falando, ele embaralha o livro Razão, né, que é o livro caixa,
Ninguém sabe, não tem follow the money. Acabou o follow the money. Então o cara, do outro lado do mundo, de samba canção, no porão da casa dele, ele comete o crime e recebe pelo crime de maneira quase que anônima. É maravilhoso. Acabou. Acabou. Não tem Então, nem como rastrear o cara. A sensação da impunidade, não só a sensação, ela realmente é muito grande. A impunidade é muito grande. Ela fomenta. Então, por isso que eu levantei justamente as três bandeirinhas aí, né? O tinhoso, que é o black, o linha do meio e o white, Sim. que é o angelical. E aí você falou, porra, eu trabalho eu trabalho na linha do angel, o cara que vai ali e me contratam, a minha empresa chega lá e fala, ó, vamos achar as portas que a gente pode invadir. Qual foi o sistema mais difícil que vocês conseguiram acessar ou invadir? Tipo assim, esse a gente penou mais de 8 meses. 1 ano, 2 anos. Poucos. Poucos e difícil até de citar. Então, eu tô sendo, na verdade, muito otimista em dizer Sim, poucos. sim. Quase a totalidade a gente consegue adentrar com muita rapidez. Grandes corporações gigantescas que investem na última década milhões, se não bilhões em segurança da informação, e a gente conseguiu ter sucesso em detectar fragilidades críticas. Então isso é um orgulho da empresa, porque a função é essa, é detectar algo antes que alguém do mal detecte. Então a gente consegue isso com muita destreza e com muita eficácia. Eu acredito que algumas das empresas mais complexas de detectar vulnerabilidades são as Big Techs. Eles têm uma maturidade muito grande. Google, Meta, eles têm uma maturidade de cyber muito grande. Desde o início da confecção e do desenvolvimento de um sistema, o core, a arquitetura básica, né, aquela primeira semente, já está com segurança da informação em mente. As outras corporações, outros segmentos que a gente vê muito é aquela necessidade de correr mais do que a concorrência. Depois a gente vê como proteger, não importa. A área de negócio, ela quer o quê? Lança rápido, lança rápido. Depois a gente tapa o buraco. E aí, aonde o incêndio acontece. Sobe o prédio, não põe, né, o sprinkler, a hora que pega o fogo, ele se alastra. E aí, a empresa de vocês, elas conseguem acessar, quando as empresas chamam para você ali acessar, acessando, vocês vendem a segurança também. Exato. A gente vende várias tecnologias, produtos que a gente pluga. É como se a gente dissesse, olha, a gente descobriu aqui a chave debaixo do tapete, vamos fazer o seguinte, primeira coisa da nossa consultoria, primeiro resultado, não guarde mais. Opa, beleza, não guarde mais. Adicionalmente a isso, vamos fazer de um jeito que mesmo que você sem querer volte a cometer esse mau hábito, fique mais difícil do cara invadir, vamos pôr câmera. Então, além de tapar aquele buraco pontual, eu vou te ajudar a ter mais camadas. Então, o relatório meu diz, tira a chave debaixo do tapete. E vamos colocar uma câmera aqui e um sensor de presença ali. Então eu dificulto. Para que mesmo que você cometa aquele errozinho básico que não é para cometer, que é o da chave, eu dessa vez, na próxima, vou pegar na câmera. Cara, você é um cara, hoje, assim, de uma visibilidade imensurável, se a gente for analisar. Não tô falando nem da mídia aberta, tô falando do mundo corporativo, do mundo político, o mundo empresarial num todo. A gente falando de todos os segmentos que a gente pode falar. Saúde, cara, de acessar uma usina hidrelétrica e abrir e fechar. Sim. De abrir e fechar um aeroporto. Cara, assim, você é o cara que tá ali na linha de frente de um todo, porque hoje é tudo tecnologia. Sim. Então, a luz para funcionar aqui é tecnologia, a internet, o acesso a tudo. Só menos o oxigênio. Um dos segmentos que a gente tem cliente é de saneamento básico. Saneamento básico. Esgoto está sendo transitado. Sim. Então é a água, é a energia, é tudo que você disse, o dinheiro, tudo sendo transitado através de bits e bytes, sistemas de informação. Eu gosto muito desse exemplo porque é engraçado, até para nós da empresa, quando a gente pegou o primeiro cliente grande de saneamento básico. Basicamente, a gente está tomando conta do esgoto. Eu acho que na época da parada da pandemia que a gente teve lá, acho que Nova York vazou algumas informações sobre isso, que tipo, poderia ter um colapso de hackers nos sistemas para banco, para o esgoto, para água, para luz. Chegou a vazar essas informações, se eu não me engano, na época. Mas não... Hoje é estratégia de guerra. Qualquer país que começa a criar uma estratégia de guerra, ele tem um dos elementos primordiais na estratégia de guerra é a parte cibernética. Você tem o próprio ataque quando, se eu não estou enganado, quando o Hamas faz o primeiro ataque a Israel, o Israel sempre foi conhecido pelo Domo de Ferro. Sim. Alta tecnologia. E o Domo de Ferro falhou em muitos locais. E é dito, óbvio que são informações que, por conta da guerra e da sensibilidade da guerra, o país não fala, é verdade, foi atacado por conta disso, mas especialistas ao redor do mundo dizem, houve um ataque cibernético do Hamas na capacidade de Israel.
E a parte cibernética, porque a parte de guerra de armas físicas custa muito caro. Mísseis custam milhões de dólares e jatos. E aonde um país ou uma organização menor consegue quase que bater de igual para igual na área cibernética. Então você vê países como Coreia do Norte, o Hamas ou qualquer outros, eles estão se especializando muito na área cibernética. Porque quando eles batem, É pesado. é pesado. E é, como é que fala? É tipo. Caverna do Dragão. Coloca a touquinha, fica invisível. Exato. Tô ali, já apareci. Exatamente. Você nem me viu. Você destrói a capacidade, imagina. Foi a parada do celular também, não foi? Que eles explodiram os celulares, matavam os soldados. Foi cibernético. Tudo cibernético. Os Estados Unidos é um caso que é documentado. Os Estados Unidos usou armas, os Estados Unidos com Israel, eles criaram o primeiro vírus, né, que se entende como uma arma de fato. É uma arma. É o Stuxnet. O Stuxnet foi o primeiro malware criado de computador para atacar as usinas de enriquecimento de urânio do Irã. Eles estragaram e atrasaram quase uma década a pesquisa iraniana, né, de criação da bomba atômica por conta de ataques cibernéticos. Em vez de ir lá, explodir, atirar, metralhadora. Não. Eles ficavam invadindo e atrasando as pesquisas. Eles destruíram muito. Eles chegaram a explodir reatores nucleares de forma física, explosões com ataques cibernéticos. E você, assim, na sua vida pessoal, você é um cara inteligente, é um cara que estudou muito, buscou, teve esse dom também, e tem a sua empresa, tem a sua equipe, mas no dia a dia dá aquele friozinho na barriga, fala, porra, meu, porque assim, você tá aqui, Brasil, do nada a Rússia pode bater na sua porta ali e falar, venha. Existem países, o por exemplo... convite, ok, o negócio é o sequestro, né? Exato. Existem países onde eu não faço escala, onde eu não pouso, não passo perto, então existe uma análise exatamente para não cometer, né, não acabar correndo o risco de pousar indo para um outro país. Eu pouso num país um pouco mais autoritário, né, ditatorial, numa conexão. Sim. Existe a possibilidade de não sair de lá. Então há um trabalho na minha logística para saber aonde eu posso e não posso ir. Eu tenho alguns advisors que falam, olha, agora tá num momento ruim, por exemplo, no país tal, na África. Não passe perto, tá? Não passo perto. O que mais? Aqui eu ando escoltado 24 horas por dia. Eu e minha família é 24/7. Principalmente eu, minha filha, a minha namorada... É aquele vigilância 100%, comboio, 24 horas. 24 horas. Então, carros blindados, a porta de todos os lugares onde a gente pernoita. Então, minha filha dorme num quarto blindado, nível 4, a prova de bomba. Eu também, eu não moro com a minha filha, ela mora com a mãe. O quarto dela é blindado, o meu quarto na minha casa é blindado. Então, assim, é um esquema de segurança de guerra. Sim, porque você entra naquele esquema cientista, porque os caras sequestravam cientistas. Sim. Tem até a história do Einstein, né, que uma época tem que sair da Alemanha e acho que ele é mandado pra Inglaterra, vai pra um campo escondido, porque os caras querem pegar ele pra estudo, tipo, ó, bem E fabricar às vezes aqui. eu corro o risco por conta de uma ilusão. Por exemplo, eu tenho clientes da área de criptomoeda. Não é porque eu tenho um cliente da área de criptomoeda que ele me dá cópia da chave dele. Pelo contrário, parte da nossa função é explicar para ele que nem a mãe dele tem que ter a chave, muito menos a gente. Então, o que a gente está fazendo com aquele cliente é distanciando o mundo inteiro, incluindo nós, de ter uma mínima chance de acessar aqueles ativos ou aqueles recursos. Você acha que uma organização criminosa pensa assim? Não, ele pensa que a gente tem a copa da chave lá na porta de casa. Então, e cripto hoje é o santo graal do roubo, né? Todo mundo quer roubar. Então imagina, eu tenho um cliente de cripto que tem bilhões de reais, o cara olha e fala, um sequestro aqui pode me render bilhões. Olha o risco que eu corro, às vezes por uma ilusão. Sim. Não tenho a chave do cofre do cliente. Pelo contrário, se ele tentasse me dar, eu ia falar, tá errado, eu ia repreendê-lo. Sim. Prática horrível. Minha função é essa. As pessoas não entendem isso. Elas acham que realmente, se elas baterem na porta da minha casa, eu vou abrir cofres com trilhões de reais. Então, eu tenho, de fato, que tomar muito cuidado. É porque você entra numa parada de você é o cientista, que é o cara que estuda ali tudo pra entrar, é o médico que vai achar a doença, vai ser o cirurgião que vai fazer a cirurgia e o advogado que vai advogar ali, ó, não faça isso, não faça aquilo. Então você tem vários segredos de várias empresas, óbvio, Sim, porque você tem acesso a tudo. exatamente. E aí você fala, ó, troca essas senhas, agora eu não preciso saber sua senha, mas troca, faz assim, vai dando todo aquele suporte, E isso a consultoria. é indissociável, a minha pessoa física exatamente desses segredos ou de alguns contatos que a gente acaba tendo inerentes ao trabalho. Ou seja, me proteger não é só me proteger, é proteger o próprio cliente.
Então, uma negligência com a minha própria segurança é eu estar sendo negligente com muito mais gente. Sim. Com corporações, com acionistas, com cidadãos. Então eu não tenho nem o direito. Você fala, mas eu não ligo pra minha própria integridade física. Tá, mas eu tenho hospitais que dependem da gente, a gente tem bancos que dependem da gente. É uma obrigação até ética que eu me resguarde. Você vai para uma reunião de um certo banco. Vaza-se a informação que a sua empresa faz o trabalho de segurança para aquele banco. O banco concorrente fica sabendo. Ele contrata o seu serviço. Pode? Pode. Não há Pode. conflito de interesse. Não há porque nós não somos uma empresa ofensiva. Tá. Né? Se você fosse contratar, o A contrata a gente para atacar e o B, não faz sentido. Mas para proteger não tem problema. Porque a proteção é isso. Tô resguardando um, tô resguardando o outro. Agora, no meio político, fudeu o rolê, né? É complicado. Não. É um jogo. Fala um pouco do jogo. Não precisa você citar nomes nem nada, mas fala. É interessante. A gente. Eu falo, é muito engraçado trabalhar nesse segmento, porque a gente sente que a gente vive à margem da história, né? Eu olho a TV e falo, tava aqui, tava ali, ontem passei por aqui. É uma sensação indescritível. Até hoje é indescritível. A gente tá por trás de tudo. Não de fazer as coisas e falar, tá por trás. Mas a gente tá vendo tudo acontecendo. As pessoas chamam, as autoridades. Então a gente transita em todos os níveis. É, porque o que acontece? Quando o Brasil foi descoberto, há 500 anos atrás, então o que acontece? Chegava-se um bilhete. Vamos interceptar o bilhete. É mais ou menos dessa forma. Hoje em dia, é tudo devido à tecnologia. Então, quem consegue acessar essa tecnologia? Aí vão procurar você. Exatamente. E não é só interceptar o bilhete, né? Interceptar para ler, interceptar para mudar também. Então você intercepta a mensagem, lê a mensagem, ainda muda para que o recipiente acabe agindo de uma forma que é melhor pro concorrente. Você tem um jogo muito grande. São estratégias que a gente às vezes vê que são assustadoras. Assustadoras. E cada vez pior. Agora com a inteligência artificial, deepfake. A gente vai ver políticos fazendo coisas que eles nunca fizeram num nível de qualidade que você vai assistir o vídeo e vai acreditar. Voz igual, vídeo igual, deepfake em 2026, ninguém sabe. A gente tá vendo já o que tá acontecendo. Sim. Prepare-se. Prepare-se. E aí o que acontece? A melhor narrativa no ao vivo é o político que leva. Porque é o poder da oratória, a comunicação ainda é o que vale. Sim. E aí o ao vivo que vai prevalecer. Porque ele não sabe que ele é o fake. Exato. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Deixa eu te falar. Vale do Silício. Tem uma história aí, né? Algumas. Conta umas pra gente. Em que sentido? Você tem tantas que é difícil até eu escolher. Que você recusou uma proposta? Google. O Google me chamou em 2012. Eu comecei, como eu disse, comecei a estudar a parte de cyber fim de 2007, começo de 2008. Em 2010 eu fundei a minha primeira empresa. Trabalhei sozinho, não tinha nem funcionário nem nada. 2010, 2012. Aí eu comecei lembra que em 2011 passei 8 meses. Primeira vulnerabilidade. Um mês a segunda. Depois, semanalmente, diariamente, o Google, depois de receber dezenas, chegar a quase 100 vulnerabilidades, falou, opa, não quero mais você como freelancer. Quero você aqui dentro. Então, em 2012, final de 2012, eu já estava há 2 anos mandando vulnerabilidades para eles. Eles me identificaram como um talento e falaram, a gente quer que você venha trabalhar. Você pode escolher. A gente tem o time de cyber é dividido entre Vale do Silício e Suíça, em Zurique. Você pode escolher para onde você quiser. Salário na época era 16, não era cargo básico. Estavam me dando um cargo de mais de gerência. Era 16 a 18 mil dólares por mês. Na época, vamos fazer conta agora, grosseira, 100 mil reais por mês. Aí você olhou e falou... Acabado de sair da faculdade. Você falou... Deu uma tremidinha. Dá. Mas você falou melhor... Mas foi a melhor escolha, você tá aqui hoje. Hoje eu sei disso. Na época deu uma tremida e todo mundo falou que eu era um ignorante. Porque... O Google é o sonho de consumo, tem comida em todo lugar, chefe de cozinha, escorregador, você pode levar seu pet, tem creche pra criança. Tá maluco? E além de tudo isso, que já é legal pra trabalhar, vai ganhar quase 100 mil reais por mês, em valores presentes, falar não, tem que ser tantando da cabeça, você precisa ser internado, a família vai fazer uma intervenção contra você. E eu neguei, falei não, eu tenho outros propósitos, eu quero criar outro tipo de coisa. Eu nunca trabalhei na minha vida, eu trabalho muito, nunca trabalhei CLT. Então, durante toda essa jornada, foi dando com a cabeça na parede para construir a minha própria empresa. Ou seja, seguiu os seus instintos e deu super certo. Deu tá super aí. certo.
Depois de 10 anos não dando, deu, né? Pô. Mas, porra, deu na hora certa. Sim, não, eu não me arrependo, faz parte da jornada. Não, faz. Mas é interessante que a gente que passa, eu passei quase 2 décadas nessa brincadeira. Do nada, muita gente olha e fala, olha, deu certo. Falo, rápido. Quem ralou o joelho, Quem viu? quem quebrou o braço no caminho, né, somos nós. Não viu os tombos, só viu a biritinha que você tá tomando hoje. Exato, melhor ditado que A parada do celular. O celular escuta mesmo o que a gente fala. Tem essas... Mito ou verdade? Eu não vou dizer o que eles fazem com os dados ou não, porque tudo pode ser feito. Aí vai da criatividade de cada um e vai também do que a empresa quer ou não. Mas eu te digo uma coisa, e é uma coisa que a maneira que eu vou explicar vai ficar claro até pra quem não é técnico, se sim ou se não. Normalmente a gente chama esses celulares, tanto da Apple, Android, ou qualquer outra tecnologia, um Alexa na sua casa, por uma frase básica, certo? Sim. Alexa, ok Google, Siri. Tem algo que chama e aí ele se pronuncia. Oi? O que você quer? Ou a gente dá um comando. Então tá, então a gente tem que falar algo, aquele equipamento se pronuncia ou tá lá esperando um comando. Como é que ele sabe que a gente falou aquela primeira frase inicial se ele não está ouvindo antes? Caramba, bicho. Ele ouve o tempo inteiro para que quando seja dito um certo pedaço de frase, um certo código combinado, ele simplesmente esteja mais ativo. Mas ele já estava ativo o tempo inteiro. Não há como, tecnologicamente falando, ele estar... não tô te ouvindo. Como é que eu vou responder a você se eu virar de cadeira aqui e eu tapar o ouvido? Eu falar, eu só vou virar quando você me chamar. Eu nunca vou virar porque eu nunca vou te ouvir. Sim. Então eu virar aqui, fechar o olhinho, prometo que eu não vou te ouvir, mas se você me chamar só quando você me chamar, eu vou passar a te ouvir. Eu só vou chamar Brásio. Eu tô ouvindo. Já tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu já tinha falado, só Entende? Vou te chamar Brásio. É muito básico. Do ponto de vista tecnológico, é óbvio que ele tá te ouvindo o tempo inteiro. Então os caras estão ali, ó. Ou que é feito depois, aí cada um usa a tua criatividade. Mas pra mim, né, eu espero que tenha respondido fatalmente. Aqui não tem teoria de conspiração, não tem drama, não tem teatro. É a real. É óbvio. Eu tô virado de costas, com o olho fechado, mas com o ouvido aberto. Assim que você fala o meu nome, Google, Alexa, eu viro a cadeira e falo, pois não? Ô, João, dá pra hackear o celular só pelo número? Dá. Não é um ataque fácil, é um ataque caro, mas é um ataque completamente não só possível, como ele ocorre todos os dias. Principalmente por grandes organizações criminosas com muito capital financeiro ou por órgãos de vigilância de países. Eu vou fazer já um convite aqui. Eu gostei muito de você. De coração Obrigado, mesmo. Você é um cara que tem uma energia feliz. radiante. A gente bateu um papo antes obrigado. aqui. Muito legal mesmo. Mas antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, muito chave, muito preocupante. Cara, qual o ataque cibernético que, tipo, mais preocupa você na questão do mundo? Tipo assim, se isso acontecer, ferrou. Na verdade, já existem ataques que preocupam demais. Então eu não diria se esse ataque acontecer, ele já está acontecendo. O problema é se ele popularizar demais. Então, por exemplo, vamos dizer que um exploit desse que eu disse, né, sempre tentando traduzir o exploit, aquela arma cibernética que eu uso um trecho de código para só pelo teu número te invadir. Isso não está hoje na mão de qualquer criminoso, de qualquer organização. Se isso cai na mão das massas e as pessoas começam a vazar dados de autoridades, de presidentes de banco, de pessoas, da sua vida íntima, da noite pro dia cai uma arma dessa em 24 horas. Há uma algazarra no mundo, acho que a gente acorda com o mundo pegando fogo no dia seguinte. Repúblicas caem. A gente sai lendo tudo quanto é coisa. Hoje você tem essas armas, mas elas estão muito segmentadas, na mão de poucos poderosos. O meu medo é que isso se popularize em algum momento, vaze, como se fosse um vírus de filme, um biohazard, né? um vírus de um Resident Evil, ele vazar na mão de qualquer um e sair se alastrando. Isso é um medo muito grande. E uma analogia que você fez aqui justamente sobre a questão da Alexa. Vamos falar da Alexa aqui, só para fazer essa analogia. Se você pega dados de informação que é um IA, a gente está armazenando um IA ali, de informação. Todo mundo, hoje em dia tá todo mundo ali, né? Armazenando a IA, dando informações. O termo é o Big Data, né? Isso. Big Data. Quando você coloca muitas informações ali, fica mais vulnerável hoje para hackear? Ou é mais difícil, ou tá no mesmo estágio? No mesmo, você não tá se vulnerabilizando mais. Vamos lá. Não está mais fácil ou mais difícil te hackear. Mas concorda que quanto mais informação você tem, maior é o dano se acontecer?
Então é como se eu dissesse, você tem um cofre e não tem nada lá. Quanto mais joia você compra e mais joia você põe no cofre, maior é o teu prejuízo se aquele cofre for aberto. O cofre é o mesmo. A dificuldade de abrir ele é o mesmo, mas se ele tá vazio, eu não tenho o que roubar. Eu invadi o cofre, mas só tinha um anel seu. Eu invadi o cofre, o mesmo cofre, a dificuldade é a mesma. Mas, pô, você também guardava 200 anéis. Então, ficar alimentando esses sistemas quer dizer que, se e quando você for invadido, você tá exposto demais. Não é isso. A queda é grande, o tombo é grande, quero dizer que é isso. Se pudesse dar uma senha pra vida, pra galera do TikTok, qual a senha que você daria? Nesse quesito, principalmente do que a gente está falando nesse assunto, se especializar, acho que a gente tem que ser mais curioso, buscar mais e entender que a segurança da informação, a segurança digital, virtual, não depende só de pessoas como eu, de empresas como a minha, depende de todos nós, é um ecossistema. Se a gente não se juntar, o que adianta, né? Pessoas da minha área, ralarem pra gente criar um monte de salvaguardas dentro da empresa. E aí você vai trabalhar, não sabe nada, sai clicando em tudo quanto é coisa. A gente cria a melhor fechadura do mundo. E você sai do trabalho e deixa ela aberta. Então, é para todos nós. E não é só para proteger a nossa corporação, proteger a nossa casa, nossos filhos, privacidade. E a nossa família no fim do dia também. Então, eu acredito que todo mundo deveria ser mais curioso, buscar cartilhas de segurança, ler, se interessar mais e parar de terceirizar a responsabilidade. Cyber, não sou hacker, não sou eu que tenho que tomar conta. Normalmente a gente faz isso, joga para pessoas como eu. Muito bom. João Brásio, cara, sem palavras, irmão. Tô te falando de coração. Bate-papo excelente aqui. Obrigado. Gostei muito, cara. Fico Foi muito feliz. uma palestra, uma aula, foi um aprendizado pra galera de casa, pra mim, pra produção. TikTok adorou você aqui. Parte 2, cara, tem muita coisa pra falar, porque a gente vai falar de bancos. Legal. Banco físico, banco digital, porque a galera, todo mundo tem conta, então tá Sim. todo mundo com medo. Então, né, você vai passar aí as artimanhas e outros assuntos aí que a gente pode estar falando mais pra frente. E é tá muito bom, eu fico feliz, né, de espaços como esse. Sim. Que se eu tô dizendo para as pessoas irem atrás, tem que ter conteúdo. Sim. As pessoas também não são culpadas, elas não são obrigadas a gerar o conteúdo. Então eu gosto muito de ajudar a democratizar esse conteúdo, tentar trazer numa linguagem mais leve. É chato, às vezes é moroso, são termos, a gente chama de tecniquez, meio latim. Então eu tento sempre brincar com alguma coisa da vida real para as pessoas terem um entendimento melhor. E precisam de mais espaços como esse. Então parabéns a vocês, né, do TikTok, por trazer esse espaço. Porque se ajudar uma pessoa, já fez uma parte. o mundo já tá mais seguro. E cuidado com a Black Friday aí. Então Opa. fechou. Meu amigo, mais uma vez, viu? Obrigado. Eu sei que a sua agradeço, agenda é extremamente lotada. Você já vai sair daqui prazer. voando pra outros compromissos. Mas até uma próxima, fechou? Até uma próxima. Fechou. Galera, pra você que ficou até o final, quero agradecer imensamente. Conteúdo enriquecedor. Então já compartilha com a família aí. Fortaleçam. Quero agradecer. Canal de Cortes Vegano, muita força. Inscreva-se no canal da Íntegra. Estamos nas plataformas verticais. E é isso aí. Eu sou o rei do TikTok na moral. Eu estive hoje com o João Brásio. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu. Salva de Até mais, palmas. pessoal.